eu vou pregar sobre uma chave dos milagres. O Senhor quer que eu fale sobre isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu vou ser muito breve, tá bom? Que eu sei que a gente avançou aqui por causa desses eventos, mas eu entendo que você entendeu a importância dele, por isso que eu falei que eu estou mais feliz do que estava acontecendo com ela do que quando acontece comigo. De verdade é isso. Estou falando diante de Deus, porque ela é minha glória. Eu vou apresentar ela como a minha glória. Quando ela recebe algo da mão do Senhor, é mais importante para mim do que quando eu recebo, porque significa que o meu papel de sacerdote está sendo bem feito através da vida dela. Aleluia, vocês estão me entendendo aqui, sacerdotes? Sua esposa é a manifestação de quem você é. Nunca deixe ela para trás, faça ela brilhar. Aleluia. Em Mateus capítulo de número 13, no versículo de número 24 diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não. Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então eles vão perguntar o que significava essa parábola para o Senhor Jesus. E depois que Jesus despediu as multidões, é muito explícito o que significa a parábola, porque o próprio Senhor Jesus a interpretou para os seus discípulos. Quando nós não entendemos algo de parábola no reino do Espírito, Deus fala por parábolas, porque nem a todos é dado conhecer os mistérios do seu reino. Mas para os discípulos, para os pequeninos, para aqueles que nada são, o Senhor entrega os seus mistérios, revela os seus mistérios. A Bíblia diz que a glória dos reis é encobrir, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória nossa é descortiná-las. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus? Quem gosta de mistério aqui? Quem gosta de mistério está no lugar certo, porque nós gostamos de mistério. Amém? E aí diz aqui no versículo 37, ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus semeia a palavra dele dentro de nós, queridos. Ele semeia o trigo dentro de nós, semeia a palavra dentro de nós. Ele semeia uma palavra poderosa dentro de nós. Ele fala que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Você não precisa ser profeta para conhecer a voz de Deus, você precisa ser ovelha. E as minhas ovelhas, elas ouvem a voz do ladrão, mas elas não andam atrás da voz do ladrão. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? Ovelha que é ovelha, ela conhece a voz do seu Deus. Ela sabe ouvir a voz de Deus, ela não é desbaratada. Em 1 Coríntios 14 diz que há muitos tipos de voz, versículo 10, e nenhuma delas é sem sentido, nenhuma delas é sem significado. Por isso, queridos, veja muito bem como você ouve. Também em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que produz fé no seu coração é a palavra de Deus, mas o que produz a morte dentro de você é a palavra do diabo. Posso ouvir um amém aqui? A semente de Deus e a semente do diabo. Ele fala que o inimigo lançou isso. Isso tem a ver com a consumação dos séculos. E só uma curiosidade de mistério para você: o joio é recolhido primeiro, não é o trigo. A igreja não vai ser arrebatada e depois Deus vai vir atrás do joio. O joio vai acontecer primeiro, depois Deus vai levar o trigo para o seu celeiro. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Para quem acha que vai ser arrebatado antes, pode esquecer dessa parada aí. Porque o Senhor Jesus está falando que os ceifeiros vêm nos últimos dias. E os ceifeiros são os anjos. E os anjos vão recolher, mas aí por quê? Porque o trigo vai ter crescido junto com o joio. Às vezes, querido, nós estamos permitindo que coisas cresçam dentro da gente que não são de Deus. Sabe por quê? Porque nós damos ouvidos para as coisas erradas, para as vozes erradas. Por isso que eu estou repetindo o versículo: há muito tipo de vozes e nenhuma delas é sem sentido. Nenhuma dessas vozes não tem um significado. A voz do diabo tem um significado. Ele vem lá no ouvido de Eva. Eva estava tudo bem no paraíso, na glória de Deus, conhecia a glória de Deus. De repente Eva engravida de uma outra voz. De repente ela começa a dar ouvidos para outras coisas. E quando Eva começa a dar ouvido para outras coisas, o diabo vem lá e fala assim: olha, o que foi que Deus disse mesmo? Deixa eu ver se está firme dentro do coração de Eva o que Deus disse para ela. E disse através do homem Adão. Deus falava com Adão na viração de todos os dias. E a responsabilidade de Adão era cultivar e guardar o jardim.
Adão não guardou o jardim. Essa parábola se refere desde o início de tudo. Adão não vigiou o seu jardim. Ele não guardou a sua mulher, ele não cultivou ela, não ensinou ela direito. A glória de Adão não se manifestou na vida de Eva, porque Adão não entendeu direito como discipular a sua mulher. E ao mesmo passo que ele não cultivou o jardim, que era a sua esposa, e que Deus entregou na mão dele, a bênção que Deus entregou na mão dele, a promessa, a herança que Deus entregou. Queridos, todos vocês que estão aqui, me escute muito alto no seu ouvido, receberam promessas da parte de Deus. Vocês receberam promessas da parte de Deus. Foque o teu ouvido na promessa de Deus. Foque o teu ouvido no propósito que Deus te deu. Foque o teu ouvido naquilo que Deus preparou você para andar desde a eternidade. Por que você está dentro da casa firme, queridos? Sabe por que você está aqui? Porque é uma promessa sobre essa casa. Há uma promessa muito grande de avivamento e ela vai se cumprir. Queira o diabo não queira, essa promessa vai se cumprir. Nós temos uma herança depositada, há tesouro enterrado no chão. E esse tesouro nós vamos arrancar daqui. Eu lembrei do seu sonho agora. Eu estou falando no profético, querido. E Deus me faz lembrar depois das coisas. Eu estou falando profeticamente, entenda isso. O Felipe teve um sonho que ele entrava dentro do templo e ele arrancava tesouro que estava enterrado no chão. Tem tesouro enterrado no chão desse ministério, queridos. Quantos querem tesouro que está enterrado no chão do ministério? É isso aí, é para quem levanta a mão mesmo. É assim que funciona. O reino do Espírito se toma por esforço. É fé, é na pegada. Não adianta, Deus não trabalha com quem não anda em fé. Não é assim a forma de Deus trabalhar. Deus trabalha para quem tem olho aceso, para quem tem ouvido aberto, para as coisas dele. Para as coisas dele. Para quem ouve a voz do diabo e fala, esse aí não é o meu pastor. Dá glória a Deus. Esse aí não é o meu pastor, essa não é a voz do meu pastor. Para quem anda com Deus, ele ouve a voz do seu pastor. E o seu pastor o conhece. Ele conhece a voz do seu pastor. É assim que funciona o reino do Espírito. O reino do Espírito não é reino para conversinha. Não é reino para balela. Ah, mas eu penso isso, eu acho aquilo, querido. Você pensa isso, então vai ter com descartes lá que já está morto, filósofo. Penso, logo existo. Vai lá na vibe dele. Aqui nós não pensamos o que nós queremos. Aqui nós pensamos o que Deus nos diz. Aqui nós andamos de acordo com a voz dele. Quando veio o Covid aqui sobre a terra, que muito pastor aí por fora estava dizendo, e Deus tem a misericórdia deles, é assim que eu penso. Ah, a ciência está mandando tomar vacina. A ciência está mandando lockdown, vamos para o lockdown. Vamos lá para o lock do diabo, do medo, vamos lá para o lockdown. É um lock que é down mesmo. É para ir para baixo, para o inferno. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Que eu feche o templo, que o culto dos jovens não tenha? É isso que o Senhor está falando para mim? É isso que as vozes aí fora estão dizendo? É essa voz que eu vou obedecer? Aí Deus me disse, filho, assim como eu fui com Paulo dentro daquele navio, e nenhuma das almas daquele navio se perdeu, eu estou te dando as almas de todos que carregam o caminho com você. Não feche, não pare, porque eu sou com você e nenhum deles vai morrer. Nenhum jovem morreu, ninguém morreu aqui. Teve gente até que pegou Covid, eu peguei 2 vezes, orando em fila de mais de 50 pessoas. Veio 3 vezes, veio uma mulher na minha cara com Covid e tossiu na minha cara. Vocês lembram, estava aqui, eu falei, quem está precisando de cura aqui? Veio a mulher, tossiu na minha cara. Ela não pôs nem a mão na boca. É. O que você tem? Ela, Covid. Eu falei, tá bom, Não é para isso que nós estamos aqui, querido? O médico estava lá no hospital morrendo pelo povo e os pastores escondidos dentro de casa? Que voz é essa, filho? Vocês estão me entendendo? Qual que é a pegada do Espírito? Nós andamos pela palavra. Jesus sai de uma cidade que queriam matá-lo. Aí Lázaro morre. Estava doente. Aí foram lá falar a Jesus, Jesus, vamos lá que o seu servo, o seu amado, o seu querido Lázaro, o seu amigão, vai morrer. E o Senhor Jesus fica 2 dias no lugar ainda, depois que avisam ele que o amigão dele está morrendo. Que lógico, né? Mas queriam matar ele naquela cidade. Então os discípulos pensaram, queria matar ele, está com medo, não vai voltar para lá. Está certo ele, vamos nos guardar aqui. Aí Jesus fala, vamos lá agora ver Lázaro.
Aí eles falam, ué, Senhor, mas procurava matar-te naquela cidade. Aí ele fala, olha, meus discípulos, quem anda de dia não tropeça. Não são 12 as horas do dia? Não são 12 as horas da noite? Quem anda de dia não tropeça, quem anda de noite tropeça. Já tropeçou, dormiu. As virgens não estão atentas porque as 10 dormem. Por quê? Porque não estão vigiando. É à noite que o diabo semeia o joio, é nas trevas que ele semeia o joio. Ele semeia a palavra contrária quando você não está observando, quando você não está vigilante. É nessa hora. Depois Deus me disse, Jesus foi lá, quando Lázaro já tinha morrido. Aí ele fala assim, não, eu vim aqui porque o Lázaro, o seu irmão, dormiu. Aí eu, então vamos lá ter com ele. Ele falou assim, não, Tomé, você não está entendendo, filhão. Porque você não está andando no espírito, está na pegada do físico. Lázaro, o seu irmão, morreu. Eu estou indo lá para acordar ele, dá glória a Deus. Porque nós andamos no tempo de Deus. Depois Deus falou, o meu trabalho, ninguém pode entrar aqui na empresa se não tomar vacina. Fui orar de novo. Falei, Senhor, e aí, vou tomar essa vacina? Não vou tomar essa vacina? O que eu faço agora? Porque se o Senhor falar para mim que não é para tomar a vacina, se eu perder o emprego, o Senhor vai me abrir outra porta. É assim que funciona. E pedi uma palavra, eu falei, Senhor, e aí? Vou ou não tomo essa vacina? Se você beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano nenhum. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Aí agora eu tomei vacina. Nesse hora eu tomei vacina. Porque Deus falou, você vai tomar debaixo da minha unção. E não vai causar nada em você. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Eu não vou morrer de vacina, não vai acontecer, não vai ter nenhuma enfermidade no meu corpo por vacina, porque a palavra de Deus o diz. Quando você está no propósito de Deus, querido, na palavra dele, nada vai te acontecer, nada vai te submergir. É assim que funciona. O reino do Espírito opera dessa maneira. Acho que já acelerei um monte de coisa aqui. Em Jeremias, capítulo 17. Profeta Jeremias, capítulo 17. Eu estou na velocidade alta aqui, tá bom? Jeremias 17. Versículo de 1 até o 10. Diz assim: o pecado de Judá está escrito num ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O coração se enche daquilo que eu ouço. Tudo que é formado em você, ele entra pelos seus ouvidos. A palavra de Deus entra sobre os seus ouvidos, ela vai produzir no terreno do seu coração o bem ou o mal. Se o terreno, que é o coração, na outra parábola do semeador, cair em uma terra, cair à beira do caminho, se a palavra de Deus cair de qualquer forma em você, vai vir o urubu, o abutre, e vai roubar essa palavra. O diabo rouba a palavra. Se ela cai num solo que é rochoso, duro, coração duro, se ela cai num coração duro, o que acontece? A palavra, quando cai num coração duro, ela não tem raízes. E vindo a provocação, a provação, por causa da palavra, essa pessoa, ela abandona a palavra, abandona as coisas de Deus, abandona os propósitos, abandona o que for que tiver no seu caminho, ela abandona. A palavra que cai entre espinhos é aquele que tem o cuidado do mundo, e as coisas do mundo falam mais alto para ele. E porque as coisas do mundo falam mais alto para ele, a palavra dentro dele é sufocada. Mas glória a Deus, há um terreno como você, onde a palavra produz a 30, 60, 100 por 1, pode ver um amém? Glória a Deus. Um coração fértil, ele produz, ele multiplica. No reino do Espírito tudo multiplica a 30, 60 e a 100 por 1. Depende do coração. Mas que voz o seu coração está ouvindo? Que tipo de voz? Então ele está dizendo que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante, porque o que o diamante grava não pode ser desgravado. Gravado na tábua do seu coração. O povo de Deus deixou o pecado ser gravado no seu coração. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes ídolos, um povo idólatra, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os seus tesouros darei por presa. Vai perder tudo que eu te dei por herança, como também os teus altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Há pessoas que, porque deixam entrar outras palavras no coração, estão perdendo no reino de Deus a sua herança. Que triste, filhos. Isso me entristece muito, não me alegra de forma alguma. Na verdade eu fico triste, perdendo herança que te dei. E far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Eu acendi um fogo contra você, porque você deixou outras vozes gravarem coisas erradas dentro do seu coração.
Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Maldito é o homem que fica dando ouvido para outro homem, para Satanás, para te desviar ele dos propósitos, das promessas de Deus. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Começa a viver por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele acha, pela sua própria força. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, quando vier o avivamento, quando vier a glória de Deus, quando Deus manifestar a herança, quando Ele declarar promessas. Na terra salgada e inabitável, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode, aleluia, glória a Deus? Bendito esse homem, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. A Rafa abriu esse texto em Salmo capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não para na roda dos escarnecedores, não senta com os inimigos de Deus. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, a situação difícil, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Dá fruto em todo o tempo, aleluia. A gente que gosta de dar fruto em todo o tempo. Está sequidão agora, queridos? Então dê fruto, porque é com você que Deus está contando, aleluia. Oh, glória a Deus. Está seco aí, está difícil, está período de deserto. Então dá glória a Deus, porque essa é a hora que Ele chamou o servo dele para dar fruto, aleluia. Ele é plantado como árvore nos ribeiros. Pode estar no deserto, mas ele continua produzindo fruto, aleluia. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração, queridos, joga contra a gente, hein? Começa a pôr doutrina no seu coração da palavra de Deus. Começa a limpar o seu coração de todo detalhe. Não deixa o seu coração ser contaminado. Por isso a Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele não produz fonte de morte. De uma boca não pode sair água doce e água amarga. Um profeta, queridos, ele profetiza o que é doce, ele não profetiza o que é o amargo. Eu posso ouvir um amém aí? Na tua boca há a palavra de levantar pessoas, não de derrubá-las. Na tua boca existem palavras de bem. Você quer ver eu fugir de uma pessoa? É a pessoa começar a falar mal de alguém para mim. Nessa casa eu não entro mais. Pessoas que amaldiçoam, pessoas que dizem mal, elas são um problema. Por que Israel não entrou na terra da promessa, queridos? Por causa do que eles ouviam e por causa do que eles falavam. Porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Se uma pessoa é amarga de boca, é porque o seu coração já está impregnado de trevas, queridos. Se a sua boca se tornou um instrumento do diabo, queridos, já não há muito mais esperança, porque quem está contaminado é o seu coração. Então, antes de tudo, purifica o teu coração. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você pode dar um aleluia aqui? Eu vou contribuir, retribuir a cada um de acordo com os seus frutos. Em Marcos capítulo número 7, Marcos 7, acontece algo interessante aqui. Marcos capítulo 7, há pessoas que supostamente deveriam ser de Deus, pessoas que aprenderam os propósitos de Deus. Por isso que é maldito o homem que confia no homem. Às vezes o cara chega para você assim: vou falar uma coisa para você. Queridos, muito cuidado. Estamos falando aqui, mas é só para depois no final orar. Ele falou mal do outro, chegou no final para orar, ele não orou. Porque o que ele queria mesmo era falar mal. Ou faz uma oração daquela que só o sangue do cordeiro, com aquela religiosidade, depois dele descascar a vida da pessoa, falar todo o mal da vida da pessoa. Agora vamos orar. Vamos orar para quê? Se tiver começar orando, peço perdão por ter falado tão mal. Senhor, eu não deveria ter saído dessa loucura da minha boca. Eu não deveria ser assassino do meu irmão, porque quem fala mal do irmão é assassino do irmão.
Queridos, é muito sério o que eu estou pregando para vocês. Eu não estou pregando isso aqui porque eu quero pregar. Às vezes eu quero pregar uma outra palavra, e Deus fala, você vai pregar essa. Eu fui para Portugal, eu queria pregar sobre o candeeiro. Eu fiz o Alê, o pastor Alê, de todos os pastores, encontra o candeeiro. Eu quero pregar sobre as duas igrejas do candeeiro. Eu quero falar da unção dos últimos dias de Elias e Moisés. Era sobre a unção do final dos tempos. Eu falei, agora, esse culto, até que ele vem, era o tema da igreja lá, o congresso. Eu falei, vai ser essa mensagem. O Alê não encontrou o candeeiro, nem que a vaca tossisse 1000 vezes. Não tinha candeeiro em Portugal, querido. Aí eu fui na internet na Amazon, falei, vou comprar pela Amazon. Fui na internet, entrega só dia 27 de novembro, eu já não ia estar lá mais. Falei, meu Deus do céu, acho que não é essa mensagem. A pastora falou, filho, será que é essa mensagem? Porque ninguém encontra candeeiro. Eu falei, minha mãe, não é mesmo. Eu já sei que não é. Mas tem que usar até tua boca para falar comigo, né? Porque eu estou lá insistindo naquilo. Queridos, a gente não prega o que nós queremos, nós pregamos o que Deus quer. Cheguei lá numa palavra totalmente diferente, ele queria que eu falasse das tendas. Dos últimos dias do tabernáculo de Deus. Eu falei, nossa, não tem nada a ver, a minha vibe estava em outro lugar. Às vezes eu quero pregar uma coisa, Deus fala, é outra, filho, é outra coisa. Em Marcos capítulo 7, versículo 1 diz, ora reuniram-se Jesus e os fariseus, os que eram para entender das coisas de Deus, vindos de Jerusalém, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição, repita comigo, tradição, dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Então era uma aparência assim de limpeza muito grande. Outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Tradição, não era nem Bíblia. Às vezes, querido, o que nós pensamos, o que nós criamos, os pensamentos, as doutrinas, o que nós achamos, ele vem na frente daquilo que é a voz de Deus. Nós começamos a dar ouvido a muitos pensamentos, os nossos próprios pensamentos. A nossa tradição nos afasta daquilo que Deus quer fazer. Porque nós não estamos andando de propósito, nós estamos andando porque nós pensamos. Querido, você chegou até aqui, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você entendeu uma coisa, existe um propósito para mim nesta casa. Por isso você está aqui. Respondeu-lhe bem, profetizou Isaías a respeito de vós. Agora quem está falando é o Senhor Jesus. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que terrível, queridos, é quando o nosso coração se distancia de Deus. Quando o que nós queremos fazer por nós mesmos, o que nós pensamos, tira uma adoração genuína de Deus de dentro de nós. E em vão me adoram. Tem cara, aparência de quem adora, de quem louva, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição, os vossos próprios pensamentos. Pois Moisés diz, honra o teu pai e a tua mãe, é o que vocês fizeram aqui. Vocês me honraram e honraram a sua pastora. Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Porque honrar o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa para que sejam longos os seus dias. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, pelo seu vosso próprio pensamento, pelo seu próprio costume. O que era para eu honrar meu pai agora, eu acho que agora eu vou fazer uma coisa diferente do que é aquele que me gerou, aquele que pagou o preço por mim. Eu agora vou falar que o que eu deveria oferecer para esse meu pai e minha mãe espiritual, seja físico, seja espiritual, é um sacrifício para Deus. Porque Deus está pedindo de mim outra coisa. Deus está pedindo de mim não para honrar mais meu pai e minha mãe, Ele está pedindo para eu fazer uma coisa que a minha tradição, os meus pensamentos, os meus conceitos estão mandando eu fazer. Deus não opera contra a palavra dele, meus queridos. Ele não opera. Por isso esse povo louvava a Deus com os lábios, mas o coração estava em outro lugar, estava distante de Deus. Invalidando a palavra de Deus, versículo 13, pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes.
Em Marcos mesmo, um pouquinho para trás, vou começar a inverter agora o que Deus quer que a gente fale. Então existe um coração, que é um coração que é influenciável por vozes, pelo diabo, por vozes humanas, que é maldito o homem confia no homem, que é influenciado pelas suas próprias tradições, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias convicções. E esse coração que ele é maleável para que ele possa ouvir qualquer voz e essas vozes destruírem ele nunca vai viver o sobrenatural de Deus, queridos. Um povo inteiro morreu no deserto porque eles davam ouvidos a várias vozes e começava a falar contra Moisés, começava a falar contra Arão, contra os profetas, e Deus por vezes testificava a unção sobre os seus servos. Ele fez o cajado de Arão florescer, quando rejeitaram a Arão e a Moisés, dizendo, não, quem que é esse aí, que ele pensa que ele é? Ou Moisés, quando pecou, quando pegou a outra mulher que não era do povo de Israel, Moisés pecou, e eles falaram contra Moisés, e Deus honrou a Moisés e colocou lepra em Miriam. Como é sério, queridos, como é difícil, como o coração do homem é enganoso, como o nosso coração pode ser terrível. Por isso que nós temos que pedir para Deus esquadrinhar o nosso coração. Eu nunca me esqueço de um amigo meu que tinha muita experiência com Deus, com o sobrenatural de Deus. E uma noite ele está deitado na cama dele, e ele está orando o salmo que diz, Senhor, esquadrinha e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Me ajuda, Senhor, a descortinar meu coração. Enquanto ele está fazendo essa oração, entra no quarto dele uma luz, toda verde, quadriculada, e vai passando, e vai descendo assim, tipo um laser, para no peito dele, passa em cima do peito dele, para cima e para baixo, assim. E Deus fala, você não pediu para esquadrinhar o seu coração? Eu estou esquadrinhando o seu coração, e eu estou vendo se existe algum caminho mau, para que eu possa te corrigir e te levar pelo caminho eterno. Aleluia, meu filho e minha filha. Peça a Deus esquadrinhar o seu coração. Peça ao Senhor para que Ele veja se existe algo que não anda bem dentro de você. No versículo 32, o Senhor Jesus vai fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E Ele diz, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto. Então foram sós no barco para um lugar solitário, versículo 32, 33. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo que correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes dele. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a semear palavras dentro deles. O coração de Jesus é a chave, queridos. Ter o coração de amor de Jesus é a chave. É a chave para viver o sobrenatural. Quando você deixa o amor de Deus, a compaixão sair do seu coração, alguma coisa errada tem. Quando Jesus vê o povo, a Bíblia diz que ele teve compaixão daquela multidão. E ele para com compaixão no seu coração, para atender algo que aquele povo não está nem pedindo ou solicitando. O Senhor Jesus para compassivo, para compungido, para tocar um povo que estava faminto. O Senhor Jesus está aqui nessa noite para tocar você do seu coração faminto. Ele tem compaixão de você. E Ele quer que você, para que você acesse esse lugar, você também tenha um coração de amor, compaixão e misericórdia. Posso ouvir um amém aqui? Isso não depende dos seus acertos. Às vezes é diante de erros que nós cometemos, mesmo assim, a compaixão e a misericórdia de Deus, elas vão entrar para nos dar acesso ao lugar aonde Deus quer nos levar. O que eu profetizei sobre você é isso. É essa compaixão que vai fazer você acessar esses altos lugares, meu amor. É esse amor que não se abala diante das coisas difíceis, dos desertos, dos momentos que nós não sabemos aonde vamos. É a compaixão de Jesus. Jesus compartilha a compaixão deles e passou a ensinar-lhes diante de compaixão. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele respondeu, dá-lhe vós mesmos de comer, eu quero que vocês tenham o que eu tenho. Eu quero que vocês ajam em compaixão como eu agiria. Eu quero que vocês, meus discípulos, andem da mesma forma que eu ando.
Eu quero que vocês comecem a alimentar multidões. Eu quero que vocês sejam a cura para as pessoas. Mande, Marcos. Eu quero que vocês sejam cura. E para ter cura, eu tenho que tirar os olhos de mim. Às vezes é difícil tirar os olhos de nós mesmos. E começar a olhar como Jesus olha. Porque o que antecede o milagre, queridos, e esse acesso que Deus quer nos dar nessa noite, essa chave de milagre, é nos compadecermos de quem tem mais aflito do que nós. Compaixão. Iremos comprar 200 denários de pão, e os discípulos no físico aqui, para ter essa multidão, ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver, e sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que fizessem lá, e você conhece a história, ele colhe 12 cestos, a multidão é alimentada, algo do sobrenatural se abre através do amor, da compaixão. Queridos, tire os olhos de você mesmo. Toda vez que você estiver com os olhos em você mesmo, você está à beira do abismo. Toda hora que você estiver olhando para você, para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas ansiedades, não vai produzir nada no reino do Espírito. Mas buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e eu vou abrir portas celestiais para vocês. Às vezes nós somos tão solapados pela vida que o nosso coração vai sujando, queridos. Nós fomos traídos, fomos machucados, marcados, pessoas falaram mal de nós. E aí você deixa tudo isso ir mexendo no seu coração, você vai sujando o seu coração, e daqui a pouco quando você vê, o que está saindo de você é uma coisa ruim, é uma água suja. Queridos, eu presto muita atenção no que sai da minha boca. O que sai da minha boca, eu estou vendo se está bom ou se está ruim. Se eu solto algo da minha boca e está destemperado, está com ira, está com alguma coisa errada, eu me policio, porque eu falo isso aqui, está vindo do meu coração. Principalmente, escute isso, nos momentos de crise. Quando o maçarico fica aceso no volume 1000, quando a prova está diante de você, quando a fornalha é acesa 7 vezes pior, é nessa hora de crise que você vai responder o que está dentro de você. Note quando o Senhor Jesus é colocado no momento de tentação, e a fornalha vem sobre ele, a única resposta do Senhor Jesus é o que estava dentro do coração dele. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto. Está escrito: não só de pão físico viverá o homem, mas de toda palavra revelada que sai da boca de Deus. O que estava dentro dele é para ser manifesto no momento difícil. É isso que Deus quer de você. Está um momento difícil aí, o que Ele quer é que você acesse o coração, você acesse as promessas, você acesse aquilo que Deus disse, você acesse a misericórdia dEle, acesse a compaixão dEle. É quando Jesus está passando direto, os discípulos estão lá, com os olhos fechados no caminho de Emaús, contemplando. Nós pensávamos que era esse, que ia restaurar o reino a Israel. Eles estavam preocupados, entristecidos, com um monte de problema, de ansiedade no coração. Mas o Senhor Jesus está passando direto da casa deles, e está indo embora. Ele fala: eu estou indo. Mas o Senhor Jesus vê que tinha algo dentro deles. Ele fala assim: não, aonde vai o Senhor? Repousa aqui na nossa casa. Tinha algo de amor e de compaixão dentro deles ainda. E quando o Senhor Jesus encontra um pedacinho que seja de compaixão dentro de nós, Ele pode entrar na nossa casa. E quando Ele entra na sua casa, queridos, Ele vai começar a partir o pão. Eu vou partir a palavra. E quando Ele parte o pão, não é palavra qualquer, é palavra revelada. Dá glória a Deus. E então os olhos deles se abrem para verem: puxa, porventura não nos ardia o coração. O tempo todo, enquanto Ele falava a palavra para a gente no caminho, querido, o Senhor Jesus tem falado palavras tremendas para vocês aqui. Tem falado para mim palavras tremendas. Eu fico extasiado cada vez que eu ouço a voz do Senhor. Minha esposa é minha testemunha. Eu falo: olha o que Deus me falou hoje, olha o que Ele falou agora, olha, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Sabe por que eu não fico prostrado, queridos? Você acha que eu não passo momentos difíceis? Você acha que nós não passamos um momento difícil? É que quando vem um momento difícil, queridos, vem uma voz. A sua voz arrebenta o cedro do Líbano. A sua voz é como multidão de muitas águas. A sua voz faz tremer o aflito, faz tremer o deserto. A sua voz é poderosa, a sua voz é poderosa. Eu vou até ler isso agora, porque eu preciso ler isso. Salmo, segura aí no Marcos, que eu preciso ler um negócio aqui.
Eita glória, Salmo. Oh glória. Eu acho que é o 29, tomara que seja. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, aleluia. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor levanta pessoas na unção do boi selvagem, aleluia. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques, e ao seu templo tudo diz glória. E no seu templo tudo diz glória. E no seu templo tudo diz glória. Aleluia. A voz do Senhor muda tudo, queridos. A voz do Senhor fez o universo. Pela fé entendemos que a voz do Senhor operou para que esse universo fosse criado. Ele deu a ordem e tudo se fez. Ele falou e tudo se formou. Por isso que você diz, queridos, a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra frívola que tenha saído porventura dos nossos lábios. E os discípulos agora estão no meio do mar, depois dessa cena de multiplicar os pães. Estão sendo açoitados por um momento difícil. O Senhor Jesus vem no sobrenatural para socorrer. Eu estou declarando que Ele está entrando no sobrenatural aqui hoje. O Senhor vem no sobrenatural para socorrer os discípulos. Mas eles pensam, porque não estão ligados, que é um fantasma. Eles pensam que é um fantasma. Ele fala, calma, calma, calma. Sou eu, não tem mais, eu vim resolver a situação. Queridos, o Senhor está me dizendo que Ele veio aqui resolver situações difíceis nessa noite. Amém, Judão? É com você mesmo essa palavra, filho. Não é só você, mas tem outros aqui, mas eu estou dizendo que Ele veio resolver situações difíceis, andando sobre as águas, no sobrenatural. Você vai contemplar, meu filho, o sobrenatural de Deus. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. É nessa hora, é nesse instante, é nesse dia que eu estou falando sobre você, Gildão. E sobre a sua casa. Ele vem andando no sobrenatural. Ele acabou de manifestar pela compaixão o sobrenatural. Ele multiplicou pães e peixes. Nunca ninguém havia feito uma multiplicação como essa. O Senhor Jesus, queridos, Ele pode todas as coisas, mas Ele precisa de coração. Mas no versículo 32 tem algo que me chama a atenção aqui. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Não, antes, 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. O que chama a minha atenção é que às vezes nós vemos milagres, queridos. Nós aqui não temos desculpa. Nós vimos profecias precisas se cumprir na nossa vida. Nós vimos cego ver aqui. Nós vimos surdo ouvir. Será que ainda nós não compreendemos os milagres? O que mais que nós precisamos, meus filhos? Nós vimos todas as pessoas serem curadas num lugar. Por que nós precisamos para saber que a presença de Jesus está aqui? O que será que mais nós precisamos? Ah, mas sabe, pastor, nós estamos agora sem a igreja que a gente estava lá. Está muito difícil, sabe, pastor? Será que aconteceu? Queridos, eu vou falar o que aconteceu. Deus nos leva para momentos para nós exercermos a nossa fé. Sejam momentos bons ou ruins. Seja um momento de bênção ou de o que aparentemente não é bênção, porque eu estou na bênção. Eu estou na bênção, querido. Você está na bênção aí? Quem está lá no monte, está vendo algum problema aí, Cezão? Seu negócio está bombando? Para a de Jesus? Eu também. Eu pedi para o Senhor Jesus uma coisa. Eu pedi para o Senhor Jesus, eu queria, eu estou obedecendo ao Senhor, eu vou para Portugal. Mas eu trabalho. Eu sou um executivo, eu tenho responsabilidade. Eu tenho cota para cumprir. Eu pedi para Deus uma coisa, eu falei, Senhor Jesus, por favor, eu vou de qualquer jeito, fazendo cota, não fazendo cota, o meu chefe me mantendo lá, me mandando embora, eu vou. O Senhor me mandou ir, eu fui orar. A hora que eu estava indo orar, minha filha, a pastora Maga, tem um sonho de que está lá em Portugal,
com a Pamela comigo e com o meu bebê no colo. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ir, eu, a Pamela e o bebê, e é isso mesmo, e vamos para lá. E eu falei, mas senhor, se o senhor pode, eu sei que o senhor pode, me faz um favor. Mas a igreja está com problema, a igreja não está mais no templo, eu não estou vendo nada disso, querido, de verdade eu não estou. Eu estou vendo Jesus. E eu falei, senhor, o senhor pode me socorrer? Sabe o que aconteceu, queridos? Dia 5 de novembro, eu fechei o último contrato que estourava a minha cota. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Porque eu viajaria no dia 11 de novembro eu viajaria, no dia 5 Deus me deu o contrato que eu precisava. Aí eu fui em paz. Ainda fui curtir lá em Barcelona, fiquei de boa com a minha esposa lá tem um monte de demônio, eu vou ter que voltar lá para expulsar todos aqueles demônios. O Thomas vai ter que ir comigo, porque ele vai ter que dedilhar a harpa lá, porque aí os demônios vão sair mais fácil. Entendeu, querido? Nós fomos lá. Curtimos também, descansamos um pouco, dentro do possível, com o bebezinho. Não é lá essas coisas, descansar, né? Mas ele é uma bênção, meu filho é uma bênção, o Noah é uma bênção, uma grande bênção. Está dormindo aí, está vendo? É o descanso. Ele simboliza um monte de coisa na nossa vida. Um dia eu vou revelar tudo que o Noah simboliza. Na hora certa eu vou dizer o que o Noah é para vocês. A gente já não achava mais que ia ter filho. Eu não podia ter filho, queridos, mais. A sua pastora estava com os hormônios todos desregulados, porque ela fez uma cirurgia, que o outro filho que ela engravidou, veio para mostrar que ela tinha um cisto hemorrágico, que ela podia morrer. E perdeu, ele não vingou, mas salvou a vida dela. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Deus tem plano, propósito em tudo. Cada filho que nós tivemos tem um propósito, tem um nome, tem uma estação marcando a nossa vida. E quando nós já não esperávamos mais, não podia, eu estava repondo testosterona. Quem não sabe, quando você repõe testosterona, você fica estéril. Eu estava estéril. Mas eu estava estéril antes, porque eu fiz o espermograma lá, aquele exame chato que o homem não gosta de fazer. Eu tive que fazer aquele exame, e quando eu fiz o espermograma, estava lá que eu já não podia mais ter filho. Mas queridos, quando Deus quer dar um filho, não tem espermograma que segure, não tem testosterona que deixe estéril que segure, Ele vai dar o filho. O Noah é esse milagre. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Esse é o Noah. Bem-vindo, Noah, bem-vindo ao milagre de Deus. Por quê? Porque eu estou na promessa, queridos. Deus me falou que eu teria 3 filhos. Ele foi na boca do Edu, meu primo, que era profeta, pai do Renan, e falou, eu vejo 3 filhos na sua casa. Eu falei, 3? Aí quando eu tinha as 2 meninas e não podia mais ter filho, nós paramos de evitar. Todas as vezes que nós não evitamos filho, escuta isso que isso é testemunho, queridos. Todas as vezes que nós não evitamos filho, ela engravidou. Na primeira, bateu, pegou. Perdemos um filho porque nós quisemos gerar um filho numa data que Deus falou, comigo, filho é propósito. Vocês estão gerando um filho na sua carne, deu esse consolo para ela, uma paulada que foi um consolo. Fala, vocês estão gerando um filho na carne, para mim gera filho no espírito. Estão comigo aí, queridos? Estão entendendo o que é o negócio? Nós perdemos um filho entre a Raina e a Cat. Aí veio a Cat, que significa pureza, marcar pureza do que estávamos sendo trabalhado na nossa casa, para manifestar a glória dele através da pureza. E o Noah, mas tem 3, o apóstolo no dia que foi lá, sofremos para chuchu na vida da Catherine, porque parece que todos os nossos filhos é para guerra. Então tinha guerra no hospital, o inferno levantava. Ela sofreu, eu sofri junto. Eu sofri em todos os partos, inclusive nesse último que foi uma bênção, porque falaram, pai, agora o último, né? Eu apertava ela tanto aqui, segurando ela, que o braço dela saiu tudo roxo do hospital. Eu estava lá tentando forçar o filho para sair também. A gente participa, vocês não sabem como é difícil para nós. Elas acham que é assim. E veio o Noah para marcar a última estação. Meu primo, o apóstolo, quando entrou na nossa casa, quando nasceu a Cat, que ela falou assim, foi o último parto da minha vida, porque foi terrível, queridos. Ela tinha dores que não passavam, ela não tinha aquele intervalo da dor da mulher que vai e volta, chama taxistolia, que a dor não passa. Ela quase morrendo na maca lá e falando assim, não, eu não quero tomar anestesia, não quero tomar anestesia. Eu falei, você vai tomar, amor. Daqui a pouco eu já estava aguentando mais, eu estava aguentando a dor dela, não estava aguentando. Ela estava quase morrendo na mata lá, e eu falei, meu Deus do céu, e o filho não vinha, e tudo acontecendo. Dá anestesia em mim, faz alguma coisa. Me usa, Senhor, me dá anestesia, sei lá, eu pedindo qualquer coisa. Mas queridos, o apóstolo entra na nossa casa para nos visitar, para dizer que a primogenitura tinha chegado na minha vida. Filhos marcam a estação. E fala para ela, mas eu entrei aqui, você vai ter mais um. Eu falei, mas hoje o senhor vai falar essa profecia? É assim, filhos. É no momento da dor, é no momento da bênção. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus. E eu falei, será que esse filho terceiro é espiritual? 3 anos não veio?
Quando vem, ele morre. Está evitando, aí Deus começa a falar um monte de coisa da gente. Por que ele não veio naquele tempo? Porque é o significado de quem é esse bebê. E aí, depois de um ano, quando a gente já não pode mais, ela lá com os hormônios tudo desbalanceado, eu estéril, vem o Noah. Isso é propósito, filhos. Isso é andar por promessas pela palavra de Deus, e não por aquilo que o homem está falando, não porque o nosso pensamento está dizendo, porque eu sempre criei, Deus é minha testemunha. O Senhor falou que vai ter um filho, vai, se é espiritual ou físico. Aí eu perguntei, Senhor, eu vou ter filho ainda? Porque aconteceu tudo isso, eu vou ter mais um filho? Me disseram assim, vai lá e faz aquela cirurgia, como que é lá, corta fora lá, a vasectomia, faz a vasectomia, corta o cordãozinho lá, faz a vasectomia. E eu fui orar, porque era uma pessoa que eu tenho altíssima estima. Falou para eu fazer a vasectomia, eu falei, vou fazer. Deixa eu ver se eu tenho que fazer. Fui orar, falei, Senhor, eu ainda vou ter um filho? Aí veio a palavra de que Jesus, ele nasce, e o seu nome é Emanuel. O nome do Noah, da pedrinha branca, é Emanuel, que significa Deus conosco. Por isso ele é Noah Joshua. Ele é o Joshua de Jesus, Emanuel, Deus conosco. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Filhos são propósito. Viu, filhos? Filhos são propósitos. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? No capítulo de número 7 que a gente estava lendo, voltando para o 7. Então as pessoas não entenderam, porque o seu coração estava duro. O seu coração se fechou para a palavra. Estou chegando no final da mensagem, tá bom, filhos? Eu sei que nós andamos muito hoje, mas você está por aí? Você precisa ir embora? Se você precisar ir embora, eu te dispenso, tá bom? Fica na bênção mesmo, de verdade. Mas eu vou até o final aqui, tá bom? Eu não vou parar, vou entregar tudo que Deus me disse para entregar. Estou no dia do aniversário da minha esposa, eu devia estar no restaurante, mas estou aqui com você. Glória a Jesus. Levantando-se, partiu dali, versículo 24 do capítulo 7, para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, estranha às alianças de Deus, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los ao cachorrinho. Ele chama essa mulher de cachorrinho. E antes disso os discípulos, eu vou ler essa passagem em outro lugar, tá bom? Vamos para Mateus 15, porque ela é mais rica do que a de Marcos. Marcos é mais condensado do que Mateus. Eu vou ler no capítulo 15, no versículo 21, eu vou voltar tudo, playback, para ler essa palavra de uma forma mais adequada, porque o que eu quero gerar em você hoje é esse tipo de adoração, esse tipo de compaixão. Eu quero que você puxe coisas do reino do Espírito, do sobrenatural, através do exemplo desta mulher. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O que ela pediu para Jesus? Compaixão. Tem compaixão de mim. Tem hora que você precisa arrancar compaixão. Tem hora que o que você está fazendo ainda não foi o suficiente. Ou tem hora que você não deixou seu coração ser trabalhado no limite dele, para que o Senhor possa contemplar você. Vou te dar uma chave aqui. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que aconteceu com o cego? Ele viu. E eis que ela tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, ignorou. Primeiro essa mulher foi ignorada. E os seus discípulos, aproximando-se, olha a quantidade de compaixão que tinha no coração desses discípulos. Rogaram-lhe, despede aí essa doida. Eu estou parafraseando. Pois vem clamando atrás de nós. Olha onde estava o nível da compaixão dos discípulos. Olha que desgraça esses discípulos. Olha como o amor não operava dentro deles. Deixa essa mulher para lá. Deixa ela, vem clamando. Essa louca vem clamando atrás de nós. Deixa ela para lá. Mas Jesus respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas
da casa de Israel. Eu não vim para quem não é de Israel. Eu vim só para os israelitas. E essa mulher, como a palavra disse, ela é cananeia. Lá no Marcos diz que é de origem grega, mas ela era de origem também sírio-fenícia, dos fenícios, lá do Líbano. Mas Jesus não foi, ela porém veio e adorou. Agora não funcionou, né? Não funcionou ele me ignorar, eu continuei clamando. E agora ele disse que não veio para mim, eu o adoro. Eu adoro. Eu me prostro. Eu me humilho. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela porém veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Tem compaixão de mim, filho de Davi. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos. O que você está pedindo para mim, a libertação, é pão de filhos. É direito dos filhos. Queridos, quantos filhos aqui têm acesso à mesa e não usam do seu direito com Deus? Nós preferimos reclamar. Quantos de nós, Jesus não responde palavra para nós, nós não desviamos? Quantos de nós ouvimos o que queremos ouvir, o nosso ouvido é seletivo? Quantos de nós, quando formos desprezados, humilhados, como essa mulher foi, continuamos adorando? Agora é o arremate final, ele fala assim: você não está nem comigo, você não é nada para mim. Você é como um cachorrinho. E essa mulher vai dizer: é, Senhor, é tudo verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Eu sou tudo isso, meu irmão, não sou nada, Senhor. Os seus filhos estão na sua mesa, têm direito a pão, e estão aí pedindo para eu passar do Senhor. Mas eu estou aqui me humilhando e estou pedindo para o Senhor migalhas, porque migalhas do Senhor são suficientes para transformar a vida da minha filha. Tem compaixão de mim. Essa mulher arrancou compaixão de Jesus, queridos. Essas atitudes arrancam compaixão do Senhor. Há pessoas com coisas travadas aqui, escuta o que eu estou dizendo. O Senhor quer liberar, mas às vezes o que é necessário é a atitude de uma mulher como essa. O Senhor Jesus quer liberar. Essa adoração mais profunda, o coração mais sincero, ele fala: grande mulher, ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. Nada pode impedir uma adoração como essa, filho. Davi cometeu um erro grave. Em 1 Crônicas, capítulo de número 21. Pastor, mas se alguém errar, se alguém pisar na bola, se alguém pecou, pastor, se alguém perdeu a visão de Deus. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 21, que então Satanás se levantou contra a nação de Israel e incitou a Davi a levantar o censo. Satanás, uma voz vinda do inferno, incita Davi. Em 2 Samuel capítulo 24 diz que foi Deus que incitou. Foi Deus ou foi Satanás? Os dois. Foi Satanás porque tinha direito no coração de Davi, e foi Deus que permitiu Satanás a incitar Davi. E Davi erra. O profeta dele fala assim: olha, vamos, Davi, para que você precisa fazer isso? Não precisamos saber quanto tem no nosso exército aqui. Não precisa de nada disso, Davi. Mas Davi insiste. E Davi vai lá, não, vai lá, Joabe, e manda ver, levanta esse censo. E quando ele levanta o censo, e vem o anjo e fala assim: o que você quer? Escolhe 3 coisas. Que por 3 anos você corra dos seus inimigos, que por 3 meses você faça lá uma outra coisa. Vamos ler aqui, vai, que eu já não estou lembrando de memória mesmo. Vamos lá. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu faça. Versículo 10, versículo 11. Veio pois Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, 3 anos de fome, o que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê pois agora que resposta hei de dar ao que me enviou.
Pergunta número 1, Deus passou de Davi porque ele fez o censo? Deus continuava com promessa sobre a vida de Davi? Com o censo e tudo? Então disse Davi a Gade, olha a sabedoria do homem. Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Você pode dar aleluia, glória a Deus? O que ele pediu? Misericórdia, compaixão, misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor? Uma vez que eu cometi um erro grave, queridos. Eu entrei no meu quarto e fui orar. Falei, Senhor, eu pisei na bola. O que eu faço, meu Deus? Vai ter consequência o erro que eu cometi. Entrei no meu quarto, falei, Senhor, e agora? Me dá uma palavra, eu preciso saber. Acabou para mim? Eu abri a palavra. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí eu falei, entendi, Senhor. Eu preciso clamar por misericórdia. Aí me lembrei do versículo que diz, os misericordiosos alcançarão o quê? Os misericordiosos alcançarão o quê, filhos? Eu falei, Senhor, eu estou indo lá atrás do pobre. Eu estou indo atrás do necessitado, Senhor. Eu não abandonei eles. Eu cumpri o que o Senhor me pediu. Eu tive misericórdia do aflito. Pai, lembra de mim. Tem misericórdia de mim. A sentença mudou no mesmo dia. Como uma chave que liga e desliga, a misericórdia de Deus nos faz acessar lugares que não nos é permitido acessar, com erros ou com acertos. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Vocês estão me acompanhando na mensagem? Eu vou encerrar agora em João 11 e Salmo 24, tá bom? Você aguenta João 11 e Salmo 24? Está comigo aí? Eu já falei do Lázaro hoje. A Rafa já até olhou o relógio. Eu também estou olhando, são 9h30. João 11, mas eu comecei a pregar umas 8 e pouco, né? Tudo bem, me dá um desconto aí. Culpa não é minha, tá bom? Versículo 20. Lázaro tinha morrido. Já contei a história do Lázaro aqui. O Senhor Jesus foi lá agora para purificar o Lázaro, para ressuscitar o Lázaro. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quem era essa Marta? A Marta que trabalhava enquanto Jesus estava na casa. A Marta que fazia uma obra enquanto Jesus estava na casa. A Marta que não estava atenta ao que Jesus estava dizendo para Maria. A Marta que estava querendo repreender a sua irmã por a sua irmã ficar na presença de Deus. E ela falou, Senhor, manda ela me ajudar a trabalhar. Ele fala para ela, olha Marta, sua irmã que escolheu a melhor parte, essa não será tirada. Ela escolheu ficar diante dos meus pés, ouvindo a minha voz. Você está fazendo muita coisa, está com muito a fazer, está cansada aí, está pedindo ajuda, mas a sua irmã escolheu ficar aos meus pés. A Marta vai falar com Jesus. E ela fala assim, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. A conversa é uma conversa, eu vou chamar essa conversa de uma conversa real, verdadeira, mas que o coração de Marta não alcançava. Seu irmão há de ressurgir, Jesus está dizendo assim para ela, em outras palavras, o seu irmão vai ressuscitar. Mas a Marta, ela não acompanhava o raciocínio, porque Marta estava preocupada com muitos afazeres, porque Marta estava preocupada, porque Marta era cansada, porque Marta trabalhava, porque Marta não tinha tempo com Deus, porque Marta não gerou comunhão com Deus. E eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir. Eu conheço tudo de doutrina, eu conheço tudo de história bíblica, eu conheço tudo que o Senhor está falando. Que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Parênteses, ressurreição é no último dia. Posso ouvir um amém aqui? Não é antes disso, não tem arrebatamento secreto, ninguém vai antes da hora. Para quem entendeu, entendeu. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu estou falando com você que eu vim para ressuscitar. Mas os seus olhos, o seu coração, Marta, está tão preocupado, tão ansioso, que não pode alcançar o que eu estou dizendo. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela.
eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Alguma coisa aconteceu? Algum Lázaro ressuscitou aqui? Portas do céu fechadas. O sobrenatural não está agindo aqui. Sim, Senhor, respondeu ela. E no versículo 28, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-lhe, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, fez o que ela mais gostava de fazer. Lançou-lhe aos pés dizendo, Senhor, a mesma frase, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo Jesus chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Alguém acessou o sobrenatural. Alguém chamou compaixão. Alguém que chorava ali, que estava acostumado a se debruçar nos pés dele, chamou o sobrenatural sobre a vida dela. Alguém que era uma adoradora contumaz, tocou o coração do mestre. A frase de Marta foi a mesma de Maria, mas o coração de Maria era muito diferente do coração de Marta. Às vezes o sobrenatural não é acessado na nossa vida, queridos, porque nós não temos o coração de que gera compaixão em Jesus por nós. Eu vou responder, filho, eu não te conheço. Você que veio com o rapaz, que tem um nome bonito que deu da minha filha, você mesmo. Eu tenho compaixão de ti. Eu ouvi as suas orações, serva minha, filha minha. E eu estou enviando um anjo para te responder. Nessa noite você atingiu algo aqui. E o Senhor vai liberar o sobrenatural sobre a sua vida, filha. Simplesmente creia e verás a glória de Deus. Amém, minha querida? Assim vai ser na sua vida. E perguntou-lhe, onde o sepultaste? Senhor, ele vem e vê, e você conhece a história. Ele vai lá e fala, Lázaro, vem para fora. Não há nada morto na sua vida nessa noite que não possa ressuscitar. O que nós precisamos é ter um coração de Maria e não um coração de Marta. Um coração que sabe se lançar aos pés dele. Para encerrar, e é essa última palavra, o que acessa ao reino está em Salmo, para encerrar a mensagem, no capítulo de número 24. Salmo 24, o que faz o Senhor entrar, o que faz a glória dele se manifestar, que tipo de coração, que tipo de altar. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre a corrente estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da tua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que o reino do Espírito se abra e entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor da batalha, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Para um coração puro, para um coração de compaixão, para um coração que busca, um coração de Maria, um coração de uma cananeia, o sobrenatural, as portas se abrem. Oh, aleluia. Deus quer abrir portas aqui. Eu comecei o culto sem pensar nisso. Deus está me falando depois o que Ele falou na hora. O que eu profetizei na hora, Ele está me falando, olha aqui a confirmação. As portas que eu vi para minha esposa abertas, de um outro nível, é porque Deus está abrindo portas aqui nessa noite. É porta. A porta é com você que quer. Tem portas aqui, filhos, para vocês. Você acha que Deus não é galardoador daqueles que o buscam?